Existem crimes que não são cometidos com facas ou armas de fogo, mas com penas de pato e tinta preta. No fundo de um arquivo militar esquecido, um registro de 1865 guarda uma anomalia que desafia os historiadores há mais de um século. Não se trata de um erro de escrivão ou de uma mancha acidental causada pelo tempo. Foi um apagamento deliberado, uma tentativa desesperada do Império do Brasil de remover um homem da história. O nome sob a mancha era Bento, e ele deveria ter morrido nos pântanos do Humaitá. Mas Bento não apenas sobreviveu, ele se tornou o fantasma que os generais paraguaios temiam e que os oficiais brasileiros queriam esquecer. Sua história começa com uma traição covarde, em uma fazenda opulenta no Vale do Paraíba. Naquela época, a Guerra do Paraguai consumia vidas em uma escala nunca vista, e a Guarda Nacional exigia seus tributos de sangue. O filho de um influente coronel, um jovem herdeiro criado entre sedas e arrogância, fora convocado para o fronte. O pavor da morte no campo de batalha fez o coronel buscar uma saída sombria, uma prática comum, mas raramente documentada com tamanha crueldade. Bento era a propriedade mais valiosa daquela fazenda, não por sua força bruta, mas por sua mente afiada e olhos que pareciam ler o que estava oculto. Ele foi chamado à biblioteca da Casa Grande, um lugar onde seus pés descalços nunca haviam pisado. Lá, entre o cheiro de charutos e couro, o coronel lhe fez uma promessa que soava como um cântico de liberdade. Bento iria para a guerra no lugar do filho do coronel, assumindo sua identidade e seu destino nas trincheiras. Em troca, um documento de alforria assinado pelo próprio Império o esperaria no seu retorno. Era uma dívida de sangue que o Estado pagaria com a liberdade. Ou assim Bento foi levado a acreditar. Antes de continuarmos com essa caçada implacável, peço que você nos acompanhe até o final para entender como a justiça pode ser escrita com as próprias mãos. Se você busca a verdade escondida nas sombras do nosso passado, inscreva-se agora e dê uma nota de 0 a 10 para este caso nos comentários. O que Bento encontrou no Paraguai não foi a morte, mas o nascimento de uma lenda que o sistema tentaria enterrar a qualquer custo. O fronte de batalha era um labirinto de lama, febre e aço, onde generais formados em academias se perdiam em mapas imprecisos. Foi nesse cenário de caos que a característica especial de Bento se revelou, algo que os oficiais não conseguiam ignorar. Bento possuía uma memória cartográfica absoluta, uma capacidade quase sobrenatural de entender a inclinação da terra e o curso das águas. Ele não precisava de bússolas de latão ou de mapas desenhados em gabinetes distantes. Ele sentia o cheiro da água estagnada a quilômetros de distância e ouvia o aviso do vento antes de uma tempestade ou de uma emboscada. Enquanto batalhões inteiros eram dizimados em pântanos invisíveis, Bento guiava seus homens por passagens que ninguém mais via. Ele se tornou o guia invisível, o herói sem patente que carregava o peso de vitórias que outros oficiais assinavam com orgulho. Sua fama começou a circular entre os soldados rasos como um sussurro de esperança, o homem que nunca se perdia. Mas, para o alto comando, a competência de um homem negro e escravizado era uma afronta à ordem natural das coisas. O escândalo definitivo aconteceu durante a travessia do Chaco, um território que engolia exércitos sem deixar rastros. Um alto comando composto por nobres e generais de prestígio caiu em uma emboscada paraguaia em uma curva de rio mal mapeada. O destino deles parecia selado e o Brasil estava prestes a sofrer sua maior perda de liderança na guerra. Foi Bento quem surgiu do meio da vegetação impenetrável, não com ordens, mas com uma estratégia que os livros de guerra não ensinavam. Ele não atacou de frente. Ele usou o terreno como arma, flanqueando o inimigo através de um banhado que os paraguaios consideravam intransitável. Em uma hora de combate silencioso e preciso, Bento salvou a vida daqueles que o viam apenas como uma ferramenta. Naquele campo de batalha, cercado pelo cheiro de pólvora e sangue, Bento recebeu uma condecoração informal. Pela primeira vez, ele não era apenas uma propriedade, ele era um comandante tático superior a todos os presentes. E foi exatamente naquele momento de glória que sua sentença de morte começou a ser escrita nos bastidores do poder.
Um homem com as habilidades de Bento, condecorado e ciente de seu valor, era uma ameaça incendiária para a sociedade escravocrata do Brasil. Se ele voltasse como herói, o exemplo de sua liberdade conquistada pelo mérito poderia fazer desmoronar as estruturas das senzalas. A ordem que partiu dos gabinetes foi clara. Bento não deveria retornar do Paraguai com vida. Mas a guerra terminou em 1870, e Bento, contra todas as expectativas e sabotagens, sobreviveu para cobrar sua promessa. Ele embarcou no navio de volta ao Rio de Janeiro, carregando a medalha amassada e o sonho da alforria no bolso do uniforme. Ele esperava o som das fanfarras, o reconhecimento de seus irmãos de farda e, acima de tudo, o documento que o tornaria um cidadão. Ao pisar em solo brasileiro, o que Bento encontrou foi um silêncio gélido e opressor que o atingiu mais forte que qualquer bala de canhão. Não havia comitê de recepção, não havia oficiais para validar suas conquistas, apenas o olhar vazio dos guardas portuários. O coronel, seu antigo senhor, já havia providenciado para que o registro de voluntário da pátria de Bento desaparecesse dos arquivos da província. Para o Estado brasileiro, Bento não era o herói do Chaco ou o salvador do comando militar. Ele era tratado agora como um escravizado fugido que, em meio ao caos da guerra, se apropriara indevidamente de um uniforme oficial. O documento de alforria que o coronel prometera fora rasurado, tornado ilegível por uma mão que nunca tremeu ao trair. Eles tentaram prendê-lo ainda no porto, sob a acusação de deserção e roubo de propriedade imperial. Mas Bento não era mais o homem que saíra da fazenda 5 anos antes. Ele era um veterano endurecido por condições impossíveis. Com um movimento rápido e preciso, ele desarmou os guardas e desapareceu nas sombras da capital, tornando-se um fugitivo em sua própria pátria. A notícia da fuga de Bento chegou aos ouvidos do coronel no Vale do Paraíba, como um trovão em céu limpo. O velho fazendeiro sentiu o medo gélido subir por sua espinha, sabendo que seu segredo estava em risco. Se Bento falasse, se ele mostrasse a medalha e contasse a verdade sobre o filho covarde do coronel, a ruína daquela família seria completa. Foi então que a ordem secreta e definitiva foi dada para eliminar qualquer rastro da existência do soldado Bento. O coronel não confiou na polícia local, que ele considerava lenta e incompetente para lidar com um homem como aquele. Ele decidiu contratar o que havia de mais brutal e eficiente na máquina de repressão rural do Império. 10 capitães do mato, homens cuja única profissão era caçar seres humanos como se fossem feras na mata, foram convocados. Eles eram conhecidos por sua crueldade e pela capacidade de rastrear uma gota de sangue por quilômetros de floresta densa. O coronel lhes deu uma ordem simples: tragam a cabeça de Bento, ou não se deem ao trabalho de voltar para receber o pagamento. O sistema subestimou o alvo de uma forma que custaria caro a cada um daqueles homens. Eles acreditavam que estavam caçando um negro exausto, faminto e desesperado, para se esconder em algum quilombo distante. Eles não perceberam que estavam entrando, voluntariamente, no campo de batalha de um mestre da guerra de atrito. Bento não estava fugindo. Ele estava escolhendo o local onde a história de sua traição seria resolvida. Ele conhecia as matas da fronteira melhor do que qualquer um daqueles mercenários, pois ele sabia ler a geografia com os olhos da sobrevivência. A caçada começou oficialmente quando o primeiro capitão do mato apeou do cavalo e entrou na vegetação fechada. Os perseguidores achavam que o medo estava do lado de Bento, mas o silêncio da floresta começou a trabalhar contra eles. A cada quilômetro que avançavam, a sensação de que estavam sendo vigiados por 1000 olhos tornava o ar pesado e difícil de respirar. Eles não sabiam que Bento havia montado uma operação de cerco tático em território doméstico, usando as mesmas lições que aprendeu nas trincheiras de Curupaiti. O primeiro desaparecimento ocorreu na 3ª noite, sem que um único tiro fosse disparado ou um grito fosse ouvido. Um dos capitães, que se afastara apenas alguns metros para buscar lenha, simplesmente não retornou ao acampamento. Seus companheiros encontraram apenas seu chapéu, colocado cuidadosamente sobre um tronco caído, como um aviso silencioso. O pavor começou a corroer a confiança dos homens que até então se consideravam os donos daquelas terras.
Eles perceberam, tarde demais, que não estavam caçando um escravo, mas sim um comandante que o Império tentou enterrar vivo. E Bento estava apenas começando a mostrar a eles o que acontece quando se tenta apagar o nome de um homem que escreveu sua própria história com sangue. A floresta, que antes era apenas cenário, tornara-se agora uma extensão do próprio Bento, uma armadilha viva e faminta. E o que aqueles homens veriam nos dias seguintes mudaria para sempre a forma como o Vale do Paraíba contaria suas lendas. Porque naquela mata, as regras da civilização haviam morrido, e apenas a tática superior de um veterano de guerra permanecia de pé. Mas como um único homem poderia derrotar 10 caçadores profissionais em seu próprio território? E o que Bento pretendia fazer com o único sobrevivente que ele pretendia deixar para trás? O segredo por trás da mancha de tinta estava prestes a ser revelado da maneira mais violenta possível. O silêncio daquela floresta não era o silêncio da paz, mas o silêncio da espera. Os 9 capitães do mato restantes se amontoavam em volta de uma fogueira que parecia pequena demais para afastar a escuridão. Eles eram homens que haviam feito carreira caçando seres humanos, especialistas em rastros, cheiros e sussurros. Mas ali, naquelas coordenadas esquecidas entre a província e o medo, eles sentiam que as regras haviam mudado. Galdino, o mais brutal entre eles, olhava para a escuridão com olhos que não piscavam, tentando encontrar um padrão no caos. Ele sabia que o homem que perseguiam não era um escravizado comum fugindo de um feitor cruel. Eles estavam no encalço de um soldado que havia passado 5 anos sendo forjado no fogo da maior guerra da América do Sul. E como Galdino logo descobriria, um soldado traído é o inimigo mais perigoso que a terra pode produzir. Os homens pularam, as armas engatilhadas e apontadas para o nada, os dedos trêmulos tocando o gatilho. Suas gargantas estavam secas e o cheiro de suor frio e pólvora impregnava o ar pesado da mata. Eles esperavam um ataque barulhento, uma investida desesperada de alguém que não tem nada a perder. Mas Bento não atacava como um animal encurralado. Ele operava como um estrategista que domina o tempo. Para Bento, cada movimento daqueles homens era previsível, como as peças de um tabuleiro que ele já conhecia de cor. Ele lembrava das noites em Curupaiti, onde o inimigo estava a poucos metros, escondido pela névoa e pela morte. Ali, naquelas matas brasileiras, ele aplicava a mesma frieza tática que o fizera sobreviver aos canhões paraguaios. Ele não queria apenas matá-los, ele precisava desmantelar a confiança deles, peça por peça, até que restasse apenas o terror. Se você está acompanhando essa caçada e sente o peso dessa injustiça histórica, não deixe de assistir até o final. Sua presença aqui é o que mantém essas histórias vivas. Deixe sua nota de 0 a 10 e inscreva-se para não perder o desfecho desta guerra particular. O que Bento preparava para a madrugada seguinte seria o início de um pesadelo que nenhum daqueles mercenários poderia prever. O homem se ajoelhou à beira da água, o som da correnteza abafando os ruídos da floresta ao redor. Ele não ouviu o movimento leve das folhas, nem o deslocamento de ar que precedeu o golpe. Bento não usou arma de fogo, pois o som de um tiro revelaria sua posição e uniria os inimigos. Ele usou o que a selva lhe oferecia, o silêncio e a precisão de quem sabe exatamente onde o corpo humano é mais frágil. Quando os outros notaram a demora, o segundo homem já havia desaparecido, sem deixar um rastro sequer de luta. O pânico começou a se espalhar como veneno entre os caçadores, que agora se recusavam a ficar a mais de um braço de distância um do outro. Eles eram 10, agora eram 8, e o inimigo continuava sendo apenas um fantasma invisível. Galdino gritou nomes na escuridão, mas a única resposta foi o pio de uma coruja e o balançar sinistro das copas das árvores. Enquanto isso, a quilômetros dali, o coronel andava de um lado para o outro em sua biblioteca, cercado por livros que ele nunca lera. Ele sabia que o tempo estava jogando contra ele, e que cada hora que Bento permanecia vivo era um risco para seu legado. O filho do coronel, o verdadeiro convocado para a guerra, bebia conhaque em um canto escuro, as mãos trêmulas demais para segurar o copo. A covardia daquela família estava escondida sob camadas de poder e influência,
Mas Bento era a prova viva de que tudo era uma mentira. O coronel havia subornado juízes e apagado registros, mas não contava com a memória absoluta do homem que ele enviara para a morte. Bento guardava na mente cada data, cada nome de oficial e cada ordem que o colocara na linha de frente. Ele não buscava apenas a sobrevivência na mata. Ele estava conduzindo os caçadores para um ponto específico de seu plano. Bento sabia que a verdade precisava de uma audiência, e ele estava preparando o palco para o confronto final. Na manhã seguinte, os homens de Galdino encontraram o que restava do segundo companheiro desaparecido. Ele estava sentado contra uma árvore, não morto, mas amarrado com nós militares complexos, impossíveis de desatar sem ferramentas. Em seu colo havia uma medalha de bronze, a mesma condecoração que Bento recebera no campo de batalha paraguaio. Era uma mensagem clara. O homem que eles caçavam era um herói da pátria, e eles eram apenas traidores de sua própria gente. A moral dos mercenários desmoronou completamente ao perceberem que estavam perseguindo um fantasma decorado. 2 deles, temendo a justiça de Bento e a vingança do Estado caso a verdade viesse à tona, tentaram desertar. Eles abandonaram o grupo e correram em direção à estrada principal, acreditando que a fuga seria sua salvação. Mas Bento já havia previsto esse movimento e o terreno que ele escolhera não permitia saídas fáceis. O som dos gritos de dor dos desertores ecoou pela mata, gelando o sangue daqueles que ficaram para trás. Bento havia usado restos de cercas de fazendas abandonadas para criar perímetros de contenção, como se estivesse defendendo uma trincheira. Os capitães do mato agora percebiam que não eram mais os caçadores, mas os ratos presos em um laboratório de guerra. Galdino sentiu pela primeira vez na vida o peso do arrependimento esmagando seu peito calejado. Ele não parecia um fugitivo. Ele parecia um general inspecionando suas tropas antes do abate final. Sua pele estava coberta por uma mistura de barro e cinzas, tornando-o quase indistinguível das sombras e dos troncos. Ele não disse uma palavra, mas seu olhar carregava o peso de todos os homens que morreram no Paraguai, enquanto o filho do coronel dormia em lençóis de linho. Bento levantou a mão e apontou para o norte, na direção exata da fazenda do coronel. Eles entenderam que Bento não estava fugindo para longe, mas estava levando a guerra de volta para o lugar onde ela começou. A estratégia dele era simples e devastadora: forçar os caçadores a se tornarem as testemunhas de sua própria queda. Bento sabia que matar aqueles homens no meio da mata não traria a justiça que ele tanto desejava. Ele precisava que eles vissem o que aconteceria quando a verdade confrontasse o poder em praça pública. A chuva começou a cair, transformando o chão em um sabão de lama, exatamente como nos dias mais sangrentos da guerra. Bento se movia com uma agilidade que desafiava a idade e as cicatrizes que carregava no corpo. Ele começou a desorientar os homens de Galdino, usando sinais falsos e ruídos que os levavam a andar em círculos. A fadiga física e o esgotamento mental estavam transformando os caçadores em sombras de si mesmos. A arrogância que os trouxe até ali havia evaporado, substituída por uma necessidade primitiva de apenas sair vivo daquela floresta. Bento, no entanto, não tinha intenção de deixá-los sair sem que pagassem o preço integral de sua traição. Ele começou a sussurrar nomes na escuridão, nomes de soldados que haviam morrido sob o comando de oficiais covardes. As vozes pareciam vir de todos os lugares ao mesmo tempo, quebrando o que restava da sanidade dos mercenários. O disparo foi o erro final que Bento estava esperando para fechar o cerco emocional sobre seus perseguidores. A luz revelou a eles que Bento estava muito mais perto do que imaginavam, quase ao alcance de suas mãos. Mas, ao tentarem avançar, perceberam que Bento havia desaparecido novamente, como se fosse feito de fumaça e rancor. A noite seria longa, e o número de homens no acampamento estava prestes a diminuir mais uma vez. O som do metal batendo na terra foi como o martelo de um juiz, anunciando o início de uma sentença. Bento estava devolvendo a eles as ferramentas de sua própria opressão, transformando-as em símbolos de derrota. Galdino olhou para as algemas e compreendeu que o destino deles já estava selado antes mesmo de entrarem na mata. Eles não estavam enfrentando um homem, estavam enfrentando a consciência ferida de uma nação inteira.
Aquele documento era a prova de que ele havia sido enviado como substituto legal, uma prova que o coronel acreditava ter destruído. Bento o recuperara de um arquivo morto antes de fugir do porto, um trunfo que ele guardava para o momento do cheque-mate. A virada não seria apenas física, mas documental, atacando o coração da burocracia que o tentou apagar. E enquanto a tempestade rugia lá fora, Bento preparava o golpe final que mudaria o rumo daquela perseguição. Bento estava agora a poucos metros dele, não com uma faca, mas com uma revelação que doeria muito mais que qualquer lâmina. A verdade sobre quem realmente enviou aqueles homens para a morte estava prestes a ser sussurrada no ouvido de Galdino. E o que o capitão do mato ouviria mudaria sua lealdade para sempre, ou o que restava dela. Mas o que Bento disse no meio do trovão foi algo que nem o coronel, em seu pior pesadelo, poderia imaginar. A 7ª noite na floresta trouxe consigo um frio que não vinha do clima, mas do desespero absoluto que restava no coração de Galdino. Ele era o último dos 10. Os outros haviam sido consumidos pela mata, ou melhor, pela precisão cirúrgica de um homem que transformara o terreno em sua própria arma. Galdino sentia o cano da espingarda pesado em suas mãos, mas sabia no fundo de sua alma que o ferro era inútil contra o que ele estava enfrentando. Bento não era mais apenas um alvo. Ele era a personificação de uma dívida de sangue que o Império tentou ignorar e que agora cobrava seus juros na escuridão. O capitão do mato, outrora o terror das senzalas, agora soluçava como uma criança ao ouvir o sussurro rítmico das folhas ao seu redor. Ele esperava a lâmina, esperava o tiro, esperava o fim que ele mesmo havia aplicado a tantos outros em nome do coronel. Mas Bento tinha um plano muito mais cruel e sofisticado para o líder dos mercenários, algo que envolvia a verdade e a exposição. Antes de selarmos o destino deste confronto histórico, peço que você se inscreva e nos ajude a contar essas histórias que o tempo tentou apagar. Sua participação é fundamental. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e nos diga se a justiça de Bento foi, em sua opinião, completa. O que Galdino recebeu naquela noite não foi a morte, mas uma tarefa que o assombraria pelo resto de seus dias miseráveis. Bento não disse uma palavra, mas seus olhos, frios como o aço de uma baioneta, deram a ordem que Galdino não ousaria desobedecer. Ele deixou o capitão do mato vivo por um único motivo, para que houvesse uma testemunha ocular da ruína que estava por vir. Galdino deveria carregar a confissão escrita com o sangue de seus companheiros mortos, e a prova de que Bento era, de fato, o herói que o coronel tentou esconder. 7 dias após o início da caçada, um único homem emergiu da vegetação densa, diante do juiz de paz e dos curiosos que se amontoavam na praça. Ele não trazia o corpo de Bento, nem as correntes que o coronel tanto esperava ver esticadas pelo pátio da fazenda. O sobrevivente estava em estado de choque, segurando uma medalha amassada e um relato que faria os pilares daquela província tremerem. O relato detalhava cada erro tático, cada covardia e a revelação final de que o coronel havia enviado um escravizado para lutar no lugar de seu filho, cometendo fraude contra a coroa. Enquanto a vila digeria o escândalo, Bento já não estava mais na floresta. Ele havia usado a distração da caçada para se infiltrar no coração do sistema. Ele sabia que a força física tinha limites, mas que a força de um registro documental era o que realmente mantinha as correntes presas. Bento invadiu o cartório da província, o lugar onde a burocracia do império guardava as vidas e as mortes sob camadas de poeira e tinta. Ele não buscava ouro ou vingança contra os prédios. Ele buscava o livro de registros militares de 1865, onde sua identidade fora sufocada. Com a habilidade de quem aprendeu a ler mapas e terrenos inimigos, ele localizou o volume exato que continha a mancha de tinta proposital. Sob a mancha, o nome Bento Voluntário da Pátria começou a reaparecer, revelando a mentira que sustentava a riqueza do coronel. Ele não apenas recuperou seu nome, mas anexou ao livro a prova de sua condecoração no Paraguai, selando o documento com o sinete oficial que ele tomara emprestado de um dos oficiais mortos.
Bento estava reescrevendo a história oficial dentro do próprio santuário do Estado, transformando o apagamento em uma prova irrefutável de sua existência. O coronel acreditava que poderia simplesmente queimar o livro e acabar com a prova, mas Bento havia antecipado esse movimento com a frieza de um general. Quando o fazendeiro estendeu a mão para o registro, a porta do cartório se abriu para revelar uma plateia que ele não poderia ignorar ou silenciar. Um grupo de veteranos de guerra, homens que haviam lutado lado a lado com Bento em Curupaiti e Humaitá, estava ali. Eles reconheceram Bento imediatamente, não pelo uniforme rasgado, mas pela postura ereta e pelo olhar de quem já viu o inferno e não teme mais os homens. A presença daqueles heróis de guerra transformou o cartório em um tribunal militar improvisado, onde o poder do dinheiro não tinha jurisdição. O coronel, percebendo que sua influência estava evaporando diante da verdade, tentou sacar sua arma, mas o peso da desonra era maior que sua velocidade. O confronto final não terminou com um tiro, mas com o som seco de um carimbo oficial validando a alforria de Bento diante de toda a província. A justiça simbólica foi servida quando o filho do coronel, o covarde que se escondera sob a saia do pai, foi forçado a encarar o homem que morrera 1000 vezes em seu lugar. A fraude contra o recrutamento imperial era um crime grave, e o coronel viu suas terras e seu prestígio serem confiscados para pagar as multas e as indenizações. Ele não esperou pelos aplausos, nem buscou um lugar à mesa da elite que o traíra. Ele tinha outros planos para sua liberdade conquistada. Bento desapareceu da vila tão silenciosamente quanto surgira da mata, levando consigo apenas o documento que provava que ele não era propriedade de ninguém. Dizem que ele se dirigiu ao interior, onde usou sua memória cartográfica para ajudar quilombos a se tornarem fortalezas impenetráveis contra novos caçadores. A mancha de tinta no registro de 1865 ainda pode ser vista por quem sabe onde procurar, mas ela não esconde mais nada. Ela serve como uma cicatriz na história do Brasil, um lembrete de que tentaram apagar um homem e acabaram imortalizando uma lenda. O Estado tentou enterrar Bento, mas esqueceu que ele era uma semente de resistência que floresceria em cada registro recuperado. A história de Bento nos ensina que o silêncio da elite pode ser quebrado por um único homem que se recusa a ser esquecido. Ele não foi apenas um soldado. Ele foi o arquiteto de sua própria liberdade em um mundo que queria apenas o seu sangue. A justiça, embora lenta e muitas vezes manchada, encontra seu caminho quando a coragem se recusa a recuar diante do poder. Este caso está encerrado nos livros, mas sua mensagem continua ecoando nos arquivos que ainda guardam segredos. Obrigado por acompanhar esta jornada de mistério e justiça histórica até o fim. Inscreva-se no canal, deixe sua nota e nos vemos na próxima investigação do passado proibido.